Bem-vinda ao Amiga Terapia Podcast. Eu sou a Carol. E eu sou a Tal. Chegamos para mais um episódio e hoje tem uma convidada maravilhosa para vocês conhecerem. Mas antes, não deixe de dar um like aqui no nosso vídeo, conhecer o nosso Instagram, Amiga Terapia Podcast. Tem muito conteúdo legal lá. E também comentar, né? Deixar aqui pra gente o que vocês querem ver aqui no nosso podcast, quem vocês gostariam que a gente trouxesse como convidada, que assuntos vocês gostariam de ouvir. Isso aí. E agora vamos apresentar a nossa convidada. Ela é mãe, ela é esposa, ela é uma mulher muito corajosa, ousada, um coração muito generoso. E ela tem uma história super especial de generosidade, de abrir mão de algumas coisas da sua vida para poder se dedicar a um trabalho voluntário. E ela é a Gisele. Seja muito bem-vinda! Obrigada. Para mim é um prazer estar aqui participando desse podcast e poder compartilhar um pouquinho da minha história, né? Com todo mundo. Muito legal. E antes de a gente falar do teu projeto social, eu queria que você contasse um pouquinho da tua vida antes. O que você fazia antes, no que tu se dedicava, e em que momento que você decidiu, que tocou o teu coração e que você decidiu começar o teu projeto. Então, eu digo que até os meus 30 anos, a minha vida era uma vida normal, né? Então, eu casei, me formei na FURB em 2010 como administradora, né, em administração. Fiz pós-graduação e sempre trabalhei em instituição financeira. Então, minha vida toda, profissionalmente, era voltada para as finanças, né, de empresas e tudo mais. Mas aí, quando eu fiz 30 anos de idade, eu era casada, tinha 2 filhos, 2 meninos, o Iago e o Gustavo. E aí, eu tinha meu salário, casa, carro, né, e tudo assim que uma pessoa tem para ser feliz, ter uma vida normal, mas eu tinha um vazio dentro de mim. E esse vazio me incomodava. Eu dizia, tá, mas a vida é só isso, né? A vida é casar, ter filhos, daqui a pouco eu vou ser avó, e aí é isso, né? E aí isso me incomodava. E aí um dia, conversando com uma pessoa, ele falou para mim assim, vai fazer um voluntário, né? E eu fiz isso. Aí eu fui numa igreja que era próximo da minha casa e comecei a ser catequista. Aí, daqui a pouco, meu marido também se tornou catequista. Até a gente catequizou os nossos filhos, né? Que daí já estavam na idade. E aí, me envolvi também na liturgia da igreja. E ali eu conheci uma pessoa que ele participava da PASCOM, Pastoral da Comunicação. E ele tinha ido para Joinville, através da PASCOM. E lá, ele presenciou a apresentação de um projeto de Natal. E esse projeto, assim, conforme ele foi me contando, aquilo foi enchendo meu coração, porque daí ele foi falando, Gisele, nossa, eles eram um projeto muito legal, assim. E ele foi falando, eu já fui visualizando, né? Daí eu falei para ele, nossa, vamos fazer aqui em Blumenau também, né? Vamos fazer. Então, ali eu digo que começou a mudar um pouquinho a minha vida, né? E a gente realmente, assim, eu e ele decidimos fazer um projeto chamado Natal Solidário, né? Então, minha vida começou através desse projeto. E aí, no começo, daí ele disse para mim assim, tá, mas vamos fazer aonde, né? E eu não morava na Água Verde, ele também. Aí eu disse, tá, vamos, né? Daí a gente começou a pensar em algum bairro, aí todo mundo falava da Velha Grande, né? A Velha Grande é uma comunidade um pouco mais carente, então vamos para lá. E a gente pegou um carro, sábado de manhã, a gente se jogou para lá. E aí subimos o primeiro morro, que logo que entra na Velha Grande tem o primeiro morro que se chama Morro da Edite. Subimos ali. E ali eu perguntei para um primeiro barzinho que eu vi, uma mercearia que tinha ali, né? Como é que era o Natal, se as crianças ganhavam presentes. Aí o rapaz falou para mim, nossa, aqui no Natal, né, sobe muita gente, entrega uma cesta básica. Aí eu disse para ele, não é aqui. Aí eu falei, vamos mais para dentro. E a gente foi mais um pouquinho para dentro na Velha Grande. E aí chegamos no segundo morro, que se chama Morro da Figueira. Ali eu fiz a mesma pergunta, né, para um senhor que tinha uma mercearia, e aí ali ele falou, olha, aqui moram em média 100 e poucas crianças, mas aqui eles nunca ganham nada. E aí eu pensei, não, é aqui, vamos fazer o projeto do Natal aqui e tal. E aí eu fiz uma parceria com ele, eu falei, o senhor se incomoda se eu vir um sábado de manhã, eu e esse meu amigo, e a gente, né, espalha uns cartazes no morro, e as famílias vêm até nós nesse sábado de manhã para a gente fazer o cadastro dessas crianças para que eles pudessem participar do Natal. Aí, assim, a gente fez, né? Espalhamos os cartazes. E aí, por 3 sábados seguidos, então, a gente foi,
cadastrar essas crianças, né? Então a gente cadastrava, fazia fotinho e ali a gente pegava o nome completo da criança, com quem ela morava, a idade, né, tamanho de roupa, tamanho de calçado, material escolar, mochila e um sonho, né? O que a criança gostaria de ganhar. E ali a gente pedia 3 opções, porque às vezes o sonho, né, o sonho da criança, né, eu pensava no padrinho. É um pouco inviável. É isso. Daí eu falei, vamos dar 3 opções, né, para esse padrinho. E aí a gente cadastrou 158 crianças nesse primeiro Natal. Bastante. Que foi em 2012. E aí a gente, com essas cartinhas, aí eu fiz parceria com o padre, eu falei, né, montamos uma árvore e eu coloquei essas cartinhas na igreja e a gente fazia o convite para que a comunidade, então, apadrinhasse uma criança e comprasse todos aqueles itens que estavam ali. E aí convidava esse padrinho para que lá no dia, né, próximo do Natal, então a gente subisse o morro e fizesse toda essa entrega para a criança. O padrinho podia conhecer a criança que ele apadrinhou e, né, fazer esse encontro. Aí a gente fez no primeiro ano, assim, deu super certo. No segundo ano, daí já aumentou um pouquinho, foi para 264 crianças. Nossa, mas é quase 5 crianças a mais? Sim. E aí fizemos, mas aí ali no segundo ano, já começou a me dar algum incômodo, assim, essas cartinhas. Por quê? A gente cadastrava no sábado algumas, mas daí como eram muitas, a gente não vencia todo esse número. E aí a gente deixava as cartinhas ali nesse ponto, né, de encontro, e as famílias cadastravam com o senhor da mercearia e depois a gente só passava para pegar e fazer o apadrinhamento. Só que daí no pedido desse segundo ano, vieram alguns pedidos assim, tablet, celular, muitas bicicletas, porque no primeiro ano as crianças que pediram bicicleta ganharam a bicicleta. Então, lógico, aquilo estimulou, né? Meu amiguinho ganhou, também vou pedir e tal. E aí mas aí aqueles eletrônicos ali, aquilo ali me incomodou. Eu falei, nossa, mas será que eles precisam disso? Porque naquela época, em 2012 para 2013, quando eu chegava no bairro da Velha Grande, o meu celular já não pegava, a gente já não tinha sinal de celular, nem sinal de internet, nada. Aí eu falei, nossa, mas por que eles querem isso, né? Uma criança, às vezes, de 5 anos. Enfim, a gente fez o Natal, mas aquilo me incomodou. Aí, no terceiro ano, eu já estava com uma equipe maior de voluntários me ajudando nesse projeto, porque daí, como foi aumentando o número de crianças, eu precisava de braços também para organizar todos esses presentes e tal. E aí, no terceiro ano, eu propus para esse time de voluntários, eu falei para eles, assim como Jesus enviou, né, de 2 em 2 para evangelizar, para ir nas casas, eu falei, vocês topam subir o morro comigo? Aí eles, vamos. Aí todo mundo topou. E aí a gente mandou fazer uma camiseta do Natal bem bonita para ser identificado, né? E aí avisei o pessoal da comunidade que em alguns finais de semana, então, a gente ia fazer esse cadastramento nas casas. E ali eu digo que eu levei, assim, um chute na bunda. Porque dentro da minha realidade eu não imaginava que, né, Blumenau, uma cidade, né, de festa, de uma cidade tão linda, que tinha, assim, crianças com tanta vulnerabilidade, sabe? Mas aí a gente subimos o morro, e aí eram de 2 em 2, né? Então, assim, o primeiro impacto que eu tive foi porque a gente adentrou a todas as casas. Independente se tinha adulto, se não tinha adulto, se a mãe estava em casa, se não estava em casa. A gente entrou em todas as casas, sabe? E aí ali encontramos muita coisa, assim, né? E aí quando você vai fazer a pergunta, a entrevista com a criança, ali foi o segundo impacto, porque eles não pediam presentes, assim. Eles não pediam, eu quero brinquedo, eu quero roupa. Não, eles pediam alimento. E aí ali foi o choque, não só para mim, mas para todos aqueles voluntários que estavam comigo, né? Porque tinha criança que pediu leite, que pediu Nescau, para poder tomar um Nescauzinho de manhã. Pediram cesta básica, pediram Nutella, porque, né, tinha um sonho, viam a Nutella na TV e queriam experimentar. Então, assim, pediram alimento.
E além do alimento, teve criança que pediu uma cama, porque ele dormia no chão, só em cima da... No colchão? Não, nem colchão, só em cima de cobertinha mesmo. Então, ele queria uma cama para poder dormir. Aí teve uma outra família que pediu uma geladeira. E a gente viu assim que ela falou, olha, a gente não consegue nem comprar alimento, porque né, o leite azeda, não tem onde colocar. A margarina estraga, né? É mais aqui com esse calor, né? Sim. E aí, então, nossa, ali assim, a gente... Daí encontramos o meu tio, a minha dupla, né? A gente chegou numa casa que tinha um senhor que tinha quebrado o pé. Ele estava já uma semana se arrastando dentro da casinha dele de madeira, porque eles são muito solidários, assim. Aí eu me encantei por essa comunidade, assim, lógico, por toda essa situação que a gente viu que tinha muita necessidade, assim, né? E onde eu poderia ajudar e poderia fazer a diferença, mas pela solidariedade deles, assim. Aí, por exemplo, esse senhor, ele foi ajudar um vizinho a fazer a mudança e eles se ajudam muito. E quando ele foi ajudar a fazer a mudança, o carro desceu um pouquinho e ele acabou pisando numa vala que tinha, acabou torcendo o tornozelo. E aí a mudança foi embora e ali ele ficou, sabe? Foi para casa e ficou ali. Aí eu pensei, meu Deus, se a gente não tivesse ido naquele final de semana, sabe, sei lá quanto tempo esse senhor ia estar ali com esse pé desse jeito, né? Uhum. Então, a minha dupla, daí ali nós paramos, aquele dia o cadastramento, coloquei ele dentro do carro, a gente levou no hospital. Então, ali eu já comecei a me sentir muito útil. Eu pensei, nossa, aqui é um lugar que realmente precisa de ajuda, sabe? E ali não foi só a minha impressão, mas foi a impressão de todos os voluntários que estavam ali. Então ali eu sabia, assim, que era o lugar onde eu podia ajudar. Então, ali começou, assim, sabe? E aí, a gente cadastrou, então, todas as crianças, né? Levamos para a igreja, fizemos novamente o apadrinhamento, fizemos o Natal. Mas aí, depois disso, eu digo que eu não tive mais paz, né? Até porque, assim, uma das famílias que eu encontrei, eu e a minha dupla, assim, eram irmãos, né? E a gente, quando chegou na casa, aí a mãe não tava, né? E aí eu perguntei para ela, o que você vai fazer para almoçar, né? A mamãe deixou. Ah, a mamãe deixou, tá em cima do fogão. E eu fui lá olhar, porque eu sou bem metida, né? Aí eu fui olhar, eu disse, deixa eu ver então o que vocês vão almoçar. E era uma panelinha, nossa, muito pequena, assim, e eles eram em 4 irmãozinhos. Uma escadinha, assim. E aí a mais velha falou, ela disse, a mãe deixou arroz pra gente comer. Daí eu falei, tá, e você vai fritar um ovo? O que vai ter mais com o arroz, né? Daí ela disse, não, hoje é o arroz. Aí eu e a minha dupla só se olhamos assim e falava, meu Deus, né? Daí eu falei, tá, mas a mamãe não tem feijão para cozinhar para vocês? Daí, tem. Daí eu falei, então deixa eu ver o que vocês têm no armário. E aí eles foram lá, né? E eu fui lá abrir o armário, porque eu queria olhar o que eles tinham. E aí eu vi que ela tinha meio quilo de feijão, ela tinha ali uma farinha, tinha pouquinha coisa, um pouquinho de açúcar. E aí aquilo me incomodou. Eu falei, nossa, por que essa mãe não cozinhou então feijão, né? Porque só arroz para essas crianças comer, né? Para ir para a escola. Aí aquilo me incomodou, assim. E aí quando eu chegava em casa, eu não conseguia nem tomar meu café da manhã com os meus filhos, porque cada vez que eu ia tomar meu café da manhã me vinha essas cenas de tudo que a gente encontrou ali no bairro da Velha Grande, sabe? E aí eu fiquei muito incomodada. Aí à noite eu voltei nessa família, porque eu pensei, não, eu tenho que perguntar para essa mãe por que ela não cozinhou o feijão para as crianças, né? E aí ali eu levei mais uma lição de vida, porque daí eu conheci ela, me apresentei, disse, olha, eu, né, e a minha dupla estivemos aqui de manhã, né, teus filhos nos receberam, fizemos o cadastro deles para o Natal e tal. E aí eu falei para ela, mas aí eu vi que a senhora deixou arroz para eles comer e tal, e por que a senhora não cozinhou o feijão? Porque eles foram só com arroz para a escola. Aí ela falou, não, porque eu tenho que fazer a conta. Daí, olha só, que a administradora, ela tinha pouco gás. E aí ela falou, o meu gás, eu posso cozinhar todo dia um pouco de arroz para eles poderem almoçar, porque se eu cozinhar o feijão, vai acabar o meu gás. E aí eu tenho que aguentar esse gás daí era até o dia 27, que era o dia que ela ia receber ali o Bolsa Família, que daí com esse dinheiro do Bolsa é que ela comprava o gás. E ali eu levei assim mais um choque, daí eu pensei, nossa, ela, olha que sábia, né? Ela cozinha todo dia um pouquinho de arroz, porque senão nem o arroz depois eles iam ter. Então, ele foi mais uma lição de vida, assim, sabe? E aí, assim, em algumas casas que a gente foi, e eu perguntava, o que mais vocês precisam? A maioria, eles pediam alimento. Eles não pediam outra coisa, eles pediam um alimento.
E aí, o que me chamou a atenção também é porque algumas famílias, eles diziam, eu tinha mais, mas aí chegou uma família aqui que veio de fora, e aí eu aluguei aqui o porãozinho de casa, deixei eles morar aqui, então eles se ajudam muito. E ainda eles já têm, às vezes, 1 quilo de feijão, e eles ainda doam aquele meio, né, ficam com meio, dão um outro meio para a família que chegou. Então, aquilo me impactou, sabe? Eu falei, nossa, quanta solidariedade, né? Quanto menos tem, parece que mais abre a mão, mais é solidário. E aí, então, depois disso, assim, depois desse terceiro Natal, eu já estava muito incomodada, né? Porque daí, com tudo isso que a gente visualizou, e assim, aí a gente deixava os carros num campinho de futebol, que era o único lugar do morro, assim, mais seguro que a gente conseguia estacionar os carros, né? E ali era a concentração das crianças. Então, eles ficavam tudo ali, as crianças desse morro, porque ali eles jogavam bola. E aí, quando a gente estacionava ali, eu perguntava, eu já fui na tua casa, né? Porque a gente não tinha noção, né? E aí, o morro, você chega numa casa, aí eles, não, mas tem uma outra família que mora embaixo, aí você passa pelo cantinho, chega na casa de trás. Então, é assim, né? Até que a gente conseguiu cadastrar todas as famílias, levou um tempinho. E aí, outra coisa que eu encontrei ali daí nesse campinho foi crianças, que daí quando eu abordei mais já adolescentes, assim, e aí eu falei, e aí, eu já fui na tua casa? O pessoal já foi na tua casa do Natal? E aí eles já estavam com a droga na mão, assim, né? E entregando. E aí eles falavam, não, agora não dá, que nós temos uma parada aí para resolver. Aí eu falava, nossa, e ali eu já via, assim, né? A questão do aliciamento, a questão mesmo, assim, da vulnerabilidade deles, né? E aí, depois que eu fui para casa, e aí passou aquele Natal, e aí eu peguei férias em janeiro. E com esse incômodo. Aí eu pedia para Deus, eu falei, Senhor, me mostra o que o Senhor quer de mim, por que o Senhor me levou naquela região, né? O que o Senhor quer que eu faça, porque eu tenho certeza que eu não nasci, né, só para ser mãe, não que não é só, né? Sim. Porque, meu Deus, é uma bênção ser mãe, ter uma família. Mas eu sabia que eu tinha algo a mais, que tinha um projeto a mais na minha vida, sabe? E aí eu comecei a pedir, falei, Senhor, me dá sinal, porque eu sou meio lesada, eu preciso, me mostra bem claro o que o Senhor quer de mim. Porque igual eu mando um outdoor, né? Senão eu não vou entender. E aí fui para site, porque eu sempre gostei muito de assistir Vida dos Santos, porque, né, cada santo, assim, por onde passou, deixou rastros de Deus, fez o bem, às vezes com muito pouco que eles tinham, eles conseguiram transformar algumas realidades, né? Sim. E aí eu já tinha assistido o filme de Madre Teresa de Calcutá, de Santa Dulce, né? E aí, eu olhando alguns sites, aí veio o filme São Felipe Neri, Eu Prefiro o Paraíso. Aí eu olhei, eu disse, nunca ouvi falar de São Felipe Neri. Fui para outro site, fui para outra página, daqui a pouco de novo apareceu, estampado, São Felipe Neri, Eu Prefiro o Paraíso. Aí eu pensei, meu Deus, será que é para eu... Aí comprei, decidi comprar aquele filme, pensei, vou comprar para conhecer a história dele. E aí, demorou um tempinho, o filme chegou. E aí eu estava sozinha em casa, meu marido tinha saído com os meninos para jogar bola, e eu decidi assistir aquele filme, né? Botei lá na TV e tal. Quando eu assisti o filme de São Felipe Neri, aí eu digo que ali foi, assim, outro chute, sabe? Daí, porque, assim, o filme, não sei se vocês conhecem a vida de São Felipe Neri, então fica a dica aí para conhecer o filme dele. Ele é conhecido como Santo da Alegria. E aí a história dele veio ao encontro da minha história. Porque eu, na época, daí eu também já estava fazendo caminhada na comunidade Betânia, que é uma comunidade que fica em São João Batista, fundada pelo Padre Léo, onde eles acolhem dependentes químicos, né? Uhum. E eu estava fazendo um caminho vocacional lá também, porque fiz um retiro lá, um retiro de mulheres, e eu amei aquele carisma, o carisma do acolhimento, de você abraçar, de você trazer para perto, de você não julgar a história do passado, né? Se a pessoa quer contar, ela conta. Se ela não quer contar, ela não conta, né? Porque é passado, e o Padre Léo diz que a tua vida é a partir, né, da tua mudança de vida, dali para frente que conta, né? E aí aquilo fez muito sentido para mim, assim. E eu estava fazendo caminhada em Betânia, e daí, quando eu assisti esse filme de São Felipe Neri, e aí, assim, São Felipe Neri, ele tem um momento que ele pede para o Papa que ele quer ir para as Índias, cuidar de crianças carentes e tal. E o Papa, na época, poda ele.
fala, não, vai se capacitar. E aí ele é podado e ele fica ali em Roma. E ali ele percebe, né, que tem crianças passando fome, dormindo nas catacumbas. E ele começa a fazer todo um trabalho com aquelas crianças. Então o filme é lindo demais. E São Felipe Neri não tinha nem sapato, né? No filme mostra ele andando descalço. E aí, quando eu assisti o filme dele, aí veio um filme na minha cabeça. Eu falei, nossa, meu chamado acho que não é Betânia. Não, meu chamado é aqui, porque aí lá em Betânia eu tinha uma formadora e ela dizia, Gisele, faz um diário espiritual, porque Deus fala com a gente o tempo todo, através de sinais. Então você precisa ir percebendo os sinais de Deus na tua vida. Depois que eu assisti o filme, eu peguei aquele meu diário e comecei a olhar. Eu falei, nossa, eu já fui catequista. Ali já tinha criança na minha vida. Aí agora eu fiz o Natal, conheci aquela realidade, crianças de novo envolvida. Eu falei, não é comunidade de Betânia, não, é aqui e é com crianças. E ali eu comecei a perceber os sinais. E daí eu já sabia, eu falei, nossa, daí ali, assim, esse filme foi o que me impulsionou a dizer, não, eu tenho que fazer algo a mais. Eu não posso mais ficar nessa minha vida. Deus não me levou lá para conhecer essa realidade para morrer aqui, né? Uhum. E aí eu comecei, em janeiro, eu pegava o carro, saía feito uma doida pelo bairro da Velha Grande, porque na minha cabeça, no meu coração, assim, eu queria achar uma casa aonde eu pudesse, né, servir refeição, o quanto esses pais trabalham, né, que eu pudesse acolher essas crianças que ficavam sozinhas em casa, que eu pudesse servir para elas uma boa refeição, um bom café da manhã, um bom almoço, e elas fossem para a escola. Então, seria um contraturno escolar. E o primeiro objetivo era só o fato de tirar eles das ruas, que eles não ficassem sozinhos em casa, e oferecer uma alimentação. E eu comecei a andar pela Velha Grande, eu e a minha mãe. Botava ela no carro e dizia, mãe, vamos, nós temos que achar um lugar. E a gente rodava aquela Velha Grande e nada. Fomos algumas vezes, nada. Até que um dia eu subi um outro morro e eu vi que tinha uma casinha abandonada, assim, né? E eu vi um galpão do lado dessa casinha, aí eu perguntei ali, eu disse, o que é esse lugar aqui? Aí falaram, aqui faz parte da Santa Cruz, é a Capela São Pedro. Mas não tinha placa, nada. Eu olhei e disse, é da igreja. Eu pensei, pronto, vou lá falar com o padre. Aí desci, fui lá na paróquia Santa Cruz e conversei com o padre, né? Na época até era o padre Marcelo. E aí eu falei pra ele, padre, assim, abri meu coração. Depois, quando eu olhei pra ele, falei, meu Deus, ele deve estar achando que eu sou uma louca, né? Aí ele só falou pra mim, Gisele, olha, eu não vou poder te ajudar porque estava bem nas trocas de padre, né? Então, ele estava saindo, ele estava indo lá pra Indaial, e eu tinha que esperar o novo pároco chegar, conversar com o novo pároco pra ver se ia dar certo. E ali foi mais alguns meses de angústia até que acontecesse toda essa troca e tal. E aí, quando chegou o padre novo, daí foi o padre Catone. Não conhecia ele, assim. Pensei, meu Deus, vai ser difícil, né? Porque imagina, o homem nem me conhece. Aí chega lá uma doida com um monte de, né? Fala um monte de coisa. Mas aí criei coragem e fui, sabe? Aí logo eu deixei ele passar uns 30 dias ali para ele se habituar com a comunidade. Aí marquei um sábado de manhã e fui lá. Fui lá e contei tudo, né? Contei do Natal que a gente fazia, mostrei algumas fotos. E aí falei para ele, padre, eu preciso daquela capela. Eu vi que o senhor construiu, né? Foi construída uma igreja nova. E aquela casinha que estava desativada era a antiga capela. Aí eu falei para ele, eu preciso daquele lugar para acolher essas crianças, assim. Aí ele olhou para mim. Daí ele disse, vamos lá conhecer. Vamos lá que eu vou te mostrar. E a gente foi. Aí ele foi, abriu tudo lá, daí eu já... Chegando lá assim, o pessoal que estava comigo disse que não viu nada, mas eu já vi aquilo cheio de criança, sabe? Eu já vi aquilo pronto, assim, tudo colorido, né? E o meu marido diz, meu Deus, Gisele, ele só via trabalho, né? Porque a gente tinha que reformar toda a cozinha e tal, né? Tava abandonado, assim, né? Aquela capela, então... Mas aí quando o padre disse que ele ia, então que a gente podia utilizar, nossa, ali pra mim, assim... E assim, a gente foi, daí isso já era 2015. E aí 2015, então a gente passou o ano todo, assim, fazendo evento para conseguir reformar aquele espaço para poder acolher as primeiras crianças. E assim a gente fez. Aí em 2015 eu escolhi as pessoas que estavam mais próximas ali, que já estavam envolvidas no projeto, para fazer parte da diretoria comigo, da associação, né? Então, a gente fez toda essa parte legal, de fundar a instituição, de eleger a diretoria, de aprovar o estatuto, né? Daquilo que ia reger todas as normas da instituição.
Aí escolhemos contabilidade. E aí foi feito toda essa parte legal mesmo, assim. E aí, em 2016, então, a gente abriu as portas, né? Em 2016, março de 2016, a gente abriu as portas para as primeiras crianças chegarem. Então, qual era o objetivo, né? Eu larguei o meu trabalho, né? E aí essa parte do trabalho também foi bem louca, porque eu estava trabalhando numa empresa e quando eu decidi mesmo que eu achei o lugar, eu pensei, não, agora eu tenho que, né, fazer escolhas, né? dedicar a isso. Me dedicar a isso. E aí eu cheguei pro meu chefe e disse para ele, né? Eu falei, olha, né, eu vou, né, pedir a conta, porque agora eu vou, né, abrir uma ONG, vou para cuidar de criança. E ele falou para mim, tá, Gisele, mas você vai viver do quê? Eu falava, da providência de Deus. Não, como assim? Aí ele falou, ele achou que eu tava doida também. Daí ele ligou pro meu marido. Ô, Jeff, eu acho que a Gi bateu com a cabeça, porque ela veio aqui pedir a conta, ela disse que vai ver da providência e vai parar de trabalhar. Daí o meu marido disse, não, mas a gente tá junto, eu apoio ela e por enquanto só eu vou trabalhar e ela vai se dedicar ali. Aí ele pensou, meu Deus. Aí, né, deu certo, aí me desliguei. E aí fiquei mais uns 30 dias até que ele contratasse alguém e eu ensinasse e tal, né? E aí depois comecei direto São Felipe Neri ali. Você estava há quanto tempo nessa empresa, nessa época? Eu já estava uns 3 anos. Já teve uma rescisão ali também para ajudar a dar uma... Teve. uma organizada nas coisas. Teve, E uma dúvida que eu fiquei, você iniciou, você falou que em 2016 vocês abriram as portas? 2015 a gente fundou e 2016 abrimos as portas para as primeiras crianças. Já com o nome que vocês carregam hoje. São Felipe Neri, isso. Legal, inspirado no filme que você viu, na história. Sim. E aí, só que daí ali também começou as primeiras dificuldades, né? Porque... Daí eu comecei porque eu fiquei sozinha cuidando das crianças. A minha mãe foi para a cozinha cozinhar, então ela cozinhava e eu cuidava deles. E aí eu pensei, como na catequese eu tinha em torno de 15 crianças, sabia que eu ia dar conta. Aí eu pensei, 15 de manhã, 15 à tarde, 30 crianças para começar, tá bom. E aí comecei. Só que daí, como a gente servia a refeição, eles começaram a chegar na escola, esses que participavam, e começaram a falar, né? Dava 11h30, a turma da manhã, por exemplo, dizia, vamos subir lá na capela. Eles nem sabiam que era São Felipe Neri, nada. Eles conheciam como Capela São Pedro. E aí eles falavam assim, vamos lá, porque lá tem comida. E aí, minha mãe cozinhava para 30, e daqui a pouco não tinha mais 30, tinha 35, tinha 40... Porque as crianças começaram a vir, né? Saíam da escola e vinham para poder comer. Daí, daqui a pouco mais eu... E ele chegava com a mochilinha nas costas, me olhava assim. Eu dizia, ai, meu Deus do céu, eu não tinha coragem de dizer, você não faz parte, tem que ir para cá. Eu ia acolhendo, né? Eu fui acolhendo. E minha mãe foi ficando desesperada. Porque eu dizia, mãe, coloca água no feijão, porque tem mais 5 crianças hoje para... E aí, no começo, assim, a minha mãe que comprava salsicha, então a gente fazia arroz, feijão, era só arroz e feijão. No outro dia, ela fazia um macarrão com salsicha, sabe? Então, assim, era comida bem simples. Eu dizia, mãe... Mas o arroz com feijão já era melhor que o arroz puro, né? E aí eu dizia pra ela, e assim, muito temperinho. Eu falei, sabe, aquela comida de mãe, temperadinha, assim... E aí eles começaram a vir porque eles sabiam que a comida era boa e eles começaram a vir. E a minha mãe, daí já nas 2 primeiras semanas, ela me chamou. Daí ela disse, Gisele, o que nós vamos fazer? Porque assim, ela me chamou para olhar lá o armário. E a gente recebia doação e o que a gente recebia de doação é o que ela cozinhava. Aí ela falou assim, olha aqui, eu fiz as contas. O que a gente tem no armário, a gente só vai ter alimento para mais uma semana. E depois, o que você vai fazer? Essas crianças agora, eles sabem que aqui tem comida, eles vão vir? E aí eu falei, ai, mãe do céu, eu não sei. Eu falei pra ela, eu não sei. Mas assim, esse projeto é de Deus, foi ele que botou a gente, né, nessa enrascada agora. Daí me veio assim ao coração. Eu falei, gente, eu vou ensinar essas crianças a rezar e a gente pedir para que Deus providencie, né? E eu, desde o começo, assim, eu fui muito transparente com as crianças. Eu falava, crianças, aí a gente fazia uma roda sempre ao redor ali do alimento, né? E eu dizia para eles assim, olha, a gente só tem comida para mais uma semana, então vamos começar a rezar para que, né, mais pessoas possam nos ajudar e esse alimento chegue na nossa mesa, porque eu não tenho dinheiro para comprar a comida, eu falei para ele. E aí, nisso, a minha mãe daí falou pro meu irmão, e meu irmão morava em Curitiba, e aí a sogra do meu irmão tinha uma imagem de São José. E ela mandou essa imagem de São José de Curitiba para nós, que tá lá, essa imagem ainda lá na casa, e ela disse, olha, falou pro meu irmão, né, fala pra Gi,
para ela ensinar as crianças a rezar, pedir a intercessão de São José. Que São José, ele é o providenciador, né? Ele que cuidou de Jesus, ele que providenciou tudo durante todos os anos de Jesus. Então, ele vai providenciar aquilo que falta lá na casa. E a partir da imagem dele, não vai faltar mais nada para vocês. E ela mandou essa imagem. E aí, quando eu recebi essa imagem, eu mostrei para as crianças, eu falei, olha, gente, eu recebi essa imagem, então a gente vai rezar conforme cada um sabe, né? Daí eu sempre... isso é ficou a nossa essência, eu digo, assim, a essência da casa, sabe? A gente sempre, até hoje, assim, a gente faz a roda ao redor da mesa, tanto no café da manhã quanto no almoço. E aí eu pergunto para as crianças, pelo que vocês querem agradecer no dia de hoje? Aí eles levantam as mãozinhas. Levantam. E aí eu vou dando a vez, né? Fulano, ciclano. E aí eles vão falando do jeitinho deles, né? Porque a oração, eu acredito que é isso, assim, é algo que tem que vir do coração, né? E aí eles começaram, eu quero pedir botar minha mãe em oração, porque ela tá doente. Eu quero pedir que lá em casa melhore isso, sabe? E eles começaram, e aí a gente começava, vamos pedir então, o que vocês querem comer amanhã? Eu queria comer ovo, então vamos pedir então que chegue o ovo na nossa casa? E aí a gente começou nessa dinâmica de pedir e agradecer pelo que a gente tinha e tem, né? E aí no final a gente rezava um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Santo Anjo, e daí São Felipe Neri, rogai por nós, São José, providenciai. E assim começou. E desde que chegou essa imagem, assim, eu sempre digo assim, nunca faltou o arroz, o feijão, aquele alimento básico, sabe? Lógico, a carne é muito mais difícil, né? Pelo custo da carne, uma fruta, uma verdura. Então, isso é mais difícil de chegar na nossa casa. Mas, assim, o arroz, o feijão, a polenta, o macarrão, o pão, o café, o leite, né? Então, a gente de vez em quando faz campanha e o alimento chega, né? Então, até hoje, a gente vive da providência. Então, foi assim o início, né? E aí, a gente começou, e aí, quando eles começaram a vir e eu não conseguia mandar embora, daí a diretoria até falou, Gisele, nós vamos ter que fazer um portão, porque até então não tinha, né? A igreja era toda aberta. Vamos fazer um portão, porque daí alguém fica no portão, a gente vai começar a receber os que estão inscritos, e os que não estão, a gente vai começar a orientar. Olha, você vai ter que vir tal dia com a sua mãe para fazer o cadastro. E aí, tinha uma voluntária que está comigo até hoje, que é a Val, e ela começou a vir aí nas quartas-feiras para começar a organizar essa fila de espera, né? E assim a gente começou. E aí, conforme foram chegando os voluntários, a gente foi trazendo criança. E conforme a situação também, a mãe chegava lá e dizia, meu filho tá sozinho em casa. Meu Deus, vamos trazer. Sabe? Daí, dependendo da situação, vamos trazer. Avaliando cada caso. Avaliando cada caso, Vocês né? têm quantas crianças hoje? Hoje, nós temos 2 unidades e atendemos no total 205. Nossa, é muita criança. É muita criança. E as 2 unidades ficam aonde? Então, as 2 ficam na Velha Grande, né? As 2 na Velha bairro. Grande. É porque as crianças moram ali, então não tem como, né? A instituição tá em outro bairro, porque eles são dali, né? E aí, assim, a gente foi, aí atendemos em torno de 100, 115 crianças, né? Isso 2017, 2018... E daí, em 2018, o município começou a olhar para nós, né? Então, a gente começou a se aproximar também com o poder público. E aí, ali eu digo que a gente começou a ganhar força. Por quê? Porque daí, eles reconhecendo também o trabalho que a gente estava desenvolvendo na comunidade, eles passaram a nos ajudar, né? Então, a gente começou a contratar, né? Com o valor que eles nos repassavam. No começo foi 50 crianças, né? Então, R$100 por criança, eu ganhava 5 mil por mês. Com esse valor, eu consegui contratar uma cozinheira e uma professora, né? Então, para me ajudar com as crianças e para também dar uma folga para minha mãe, que até então era só ela todos os dias, né? E era muito pesado você cozinhar, depois limpar toda a louça, né? Limpar a cozinha. Então, daí depois disso, né? Daí também as mães começaram a me ajudar, né? Logo no começo, quando a gente começou a fazer a triagem, aí eu perguntava para as mães, eu disse, a senhora trabalha todos os dias? Não, eu trabalho... eu tenho folga na segunda-feira. Daí eu convidava, você pode ser voluntária, então, na segunda-feira? E as mães começaram a me ajudar, né? E dar esse apoio para minha mãe na cozinha. E assim foi. E aí, em 2019, a gente já atendia ali 100 e poucas crianças na Casa 1, dos 5 até os 14 anos, então era muito difícil.
lidar uma faixa com... etária muito grande, né? Muito grande. E aí, né, porque com os adolescentes é um vocabulário e com os pequenininhos era outro, né? E ali, então, eu já sonhava com a casa 2. E a diretoria dizia para mim assim, Gisele, não, você tá muito sonhadora, porque a gente mal dá conta de manter uma casa, né, alimentando essas 100 crianças, como é que vamos ter a casa 2? Mas eu queria muito a casa 2 porque eu sentia muita falta do verde, assim, sabe? E daí de ter uma horta, de poder trabalhar um pouco mais com a natureza, com eles e tal. E aí eu sonhava com a casa 2. Aí chegou um padrinho, e o padrinho falou para mim assim, Gisele... E eu falava para todo mundo, chegava lá e dizia, ai, gente, me ajuda a rezar pela casa 2, porque a gente, nessa época, a gente já tinha mais de 300 crianças na fila de espera. Nossa. E essa fila de espera me incomodava, né? Porque eu sabia que eu estava atendendo 100, mas tinha mais 300 ainda que estavam sozinhos em casa, né? Com dificuldade. E aí, chegavam com o padrinho, eu dizia, né? Aí eu falava da casa 2, falava da casa 2, falava da casa 2. Aí, teve um padrinho que ele falou para mim assim, ele falou, Gisele, abriu um edital, né? De um deputado. E o que você acha de escrever um projeto e quem sabe se passar, você compra, né, a tua casa 2. E eu me empolguei, quando fui ler aquele edital, eu falei, nossa, vou escrever, eu vi que o teto era alto assim, né? Daí eu pensei, eu vou escrever porque o não eu já tenho, então vou tentar a aprovação desse projeto. E aí comecei a escrever o projeto e eu dei a responsabilidade para minha sobrinha, que também era voluntária lá na casa, psicóloga. Daí eu falei para ela, Bruna, preciso que você encontre um sítio, um lugar, né, pra gente fazer a nossa casa 2 aqui na Velha Grande. E ela começou a procurar. E aí eu escrevendo o projeto e no outro período a gente saía na Velha Grande, olhava um sítio, daí eu dizia, não é aqui. Olhava outro, não é aqui. E a gente olhou em 5 sítios lá e eu dizia... Aí, no último sítio, quando a gente estava voltando pra casa 1, a gente passou na frente de um espaço, assim... E eu olhei, eu vi que tinha piscina, eu vi o chalezinho muito bonito, o riacho que cortava, assim, o sítio. Daí eu falei pra ela, Bruna... Ai, eu quero esse sítio aqui. Aí ela falou, ai, tia tá pedindo demais, né? Porque esse sítio aqui não tá à venda. Daí eu falei, ai, mas aqui seria o lugar. E aí a gente voltou para casa 1 e ela continuou procurando e eu continuei escrevendo o projeto. Uns 3 dias depois ela falou para mim, tia, o corretor fez contato comigo que mandou umas fotos aqui, mais um sítio pra gente olhar. E eu acho que é aquele sítio que a tia gostou. Aí eu falei, marca já agora de manhã e vamos para lá. E ela marcou e a gente foi torcendo, assim, o corretor na frente e nós atrás, torcendo, assim. Aí quando chegamos próximo desse sítio que eu queria, que eu tinha gostado, ele deu a seta e entrou no sítio. Aí nós vibramos dentro do carro, eu falei, não, é o sítio que eu queria. Daí aí quando a gente desceu, assim, eu olhei, já me arrepiei. Daí para mim aquilo já foi um sinal que era ali, né, era esse lugar. E aí conhecemos todo o espaço lindo. E aí os proprietários eram, né, 2 senhores, assim, um pouquinho mais de idade. E eles queriam vender porque eles já estavam mais velhinhos, né? E o senhor estava com problema de saúde e não conseguia mais manter todo aquele espaço limpo e tal. E aí, só ganhou um valor alto, né? Eles queriam 600 mil. Eu pensei, ai, meu Deus, né? Aí eu falei para eles, eu vou escrever o projeto, assim, contei, né, toda a minha estratégia. E aí ficou assim. E eu continuei escrevendo, aí eu pensei, né? A gente tinha feito na época um pedágio, eu tava com 30 mil na conta. Aí eu pensei, eu vou dar esses 30 mil de sinal e vamos fazer um contrato de compra futura para daí quando o projeto for aprovado, quando sair a verba, a gente finalizar a compra do imóvel. Isso levando em consideração que o projeto seria aprovado, Seria aprovado. Né? Que não era uma certeza. Senão eu ia perder os 30 mil, né? E aí, eu escrevendo o projeto, aí ali aparece um padrinho que ele já fazia um tempo que ele não vinha na casa, e ele chegou e ele disse para mim assim, Gisele, essa noite eu sonhei com vocês. Ele falou, eu vi um lugar verde, um monte de criança correndo. E, nossa, eu vim aqui porque eu sei da tua fila de espera. Quantas crianças você tem na fila de espera? Como é que tá essa situação? E eu tava super empolgada, né? Porque eu tava escrevendo o projeto, eu tinha achado o lugar. E eu mostrei a pasta para ele, que era uma pasta grossa, assim. Eu falei, olha, aqui tá a nossa fila de espera, mas eu estou escrevendo um projeto. E já encontrei o sítio, assim. E aí, quando eu contei para ele do sítio dele, assim, será que tem como eu ir lá ver? Então, eu falei, olha, a gente não marcou nada com o corretor, mas passar na frente, né, podemos.
Aí ele, então, bora lá. Aí, me joguei no carro dele, a gente passou lá na frente do sítio. Quando chegamos perto do sítio, porque eles não moravam lá, esse casal, eles vinham só final de semana e tal. Quando a gente passou ali, o proprietário tava, né? Aí, buzinamos, daí eu desci do carro e falei pra ele, eu tô com um amigo meu, que será que a gente pode só mostrar pra ele o sítio? Aí ele, claro, não sei o quê. Aí esse meu amigo, esse padrinho, desceu e olhou o espaço tudo. Daí no carro ele falou pra mim, Gisele, não podemos perder isso aqui, não. É muito bonito o espaço. Eu falei, eu não te falei? Não te falei? Daí ele perguntou pra mim, tá, mas qual é a tua proposta? Aí eu contei pra ele, né? Tô escrevendo projeto, assim, vou dar os 30 mil e tal. Dele assim, você não sabe negociar, os caras não vão aceitar. Eu falei, será que não? Não, eles não vão aceitar, Gisele, imagina. E se não passar esse projeto? Não sei o quê. Ele começou... Eu falei, ai, meu Deus do céu. Mas eu tô com tanta certeza que vai dar certo. Dele assim, não, me passa o nome o contato do teu corretor ali, do corretor de imóveis, que eu vou negociar com ele. Daí eu falei, tá, mas o que você vai fazer? Daí ele falou, não, eu vou oferecer 200 mil de entrada e nós vamos parcelar o resto, parcelas de 10 mil por mês. E eu fiquei muda dentro do carro. Daí eu falei, ai meu Deus, como é que eu... Porque eu sabia que eu não tinha uma entrada de 10 mil todos os meses. A gente até tinha quando, fazia um pedágio, fazia um evento, né? Mas eu não podia fazer evento todo mês, né? Sim. E aí eu fiquei muda no carro. Aí ele disse, tu não gostou da proposta? Daí eu falei, não, eu gostei, eu acho até que eles vão aceitar. Mas eu falei pra ele, a gente não tem esse caixa todo mês. Dele, mas quem disse que tu vais pagar? Eu vou pagar. Nossa, daí ali eu comecei a chorar. Nossa. Comecei a chorar, porque eu pensei, meu Deus do céu, Deus mandou esse anjo na minha vida, porque, né? Quem é que vai doar um sítio assim? Ele falou, não, eu acredito na obra, eu acredito no projeto, eu vejo o trabalho que vocês desenvolvem e nessas vidas todas que vocês estão tocando, então eu vou comprar esse sítio e vou doar para vocês. Nossa, e daí ali, assim... Daí eu não contei nada pra diretoria, né? Porque eles não acreditavam, né? E eu fiquei bem quietinha, pensei, ai meu Deus do céu, meu Deus do céu. E aí passei o contato, ele negociou e foi. Daí quando fechou, aí a gente comprou, ele comprou, né? Por 510 mil o sítio. Daí ele deu 200 mil de entrada e parcelamos 31 parcelas de 10 mil por mês. Daí ele depositava na conta da instituição esse 10 mil e nós demos o cheque, esses 31 cheques, né? E a pessoa foi descontando ali todo mês. Hoje o sítio tá pago, né? E aí a gente... Maravilhoso o espaço. E aí daí a gente comprou em setembro de 2019. Daí em dezembro eu decidi levar todas as crianças para lá, para eles conhecer o espaço, né? E, nossa, ali foi uma festa. No primeiro dia que eles foram, a ponte quebrou. Daí ficou criança de um lado de lá do rio, criança do lado de cá. Daí foi uma festa, porque daí todos se molharam. Aí uns queriam ajudar quem estava do lado de lá a passar pro lado de cá. E foi uma festa, assim, sabe? E aí, com a Unidade 2, eu consegui dividir esses grupos. Então, hoje, assim, na Casa 1, eu tenho o grupo Semear, que são as crianças de 5 e 6, Plantar 7 e 8, Regar 9 e 10. E aí, no sítio, eu tenho o grupo Florescer 11 e 12 e Colher de 13 a 15. Então, aí na Casa 1 são 115 atendidos e na Casa 2 mais 90 adolescentes. Que nomes lindos, né? Os grupos. Sem toda a inspiração. Que maravilhoso. E aí, no início, como que tu definiu o que tu ia ensinar para essas crianças? Eles ficavam lá brincando nesse meio período. O que tu fazia? Então, no começo, assim, eu não tinha muita inspiração, não, né? E a minha ideia inicial realmente era só tirar eles das ruas e prevenir, né? E aí, lógico, com o tempo eu fui percebendo que só isso não era possível, né? Que a gente precisaria ter um planejamento. Já que eles estão aqui, né? Vamos utilizar esse tempo para que eles aprendam algo. Isso. E aí assim, Aí com pessoas também, voluntários, começaram a chegar e começaram também a dar ideias, né, do que fazer. E aí também com a aproximação do poder público, hoje a gente desenvolve um projeto em parceria que é o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. Então, esse projeto ele já traz um eixo também, que é para a criança, ela precisa se conhecer, então o eu, né? Então, a gente daí começou a trabalhar essas questões, assim, quem eu sou, sabe? Né? Quem sou eu, né? Fisicamente, né? Daí depois eu e os outros, né? Então, aí começa a trabalhar respeito, né? Legal. As diferenças. E aí eu e a sociedade, né? Então, aí é onde que ele está inserido, né? O que tem na comunidade, o que não tem, o que falta. Então, ele começa a ter esse olhar, quem é ele, né? Onde que ele está inserido. Então, é bem bacana. E aí a gente construiu também, com a ajuda de uma equipe,
o nosso plano de trabalho, nosso guia de trabalho. E o nosso guia de trabalho, ele vai um pouquinho mais além, né? Porque eu digo assim que a criança precisa se reconhecer, então quem ela é, né? A sua família, né? Todos que estão ali à sua volta. Daí, lógico, ela e o outro que trabalha diferenças, o respeito. Nossa. Daí ela e a sociedade que vai trabalhar isso, né? O que tem na sociedade, o que tem na comunidade dela ali, escola, posto, mas o que falta? Falta farmácia, falta mercado. Aí ela e Deus, aí ela e a espiritualidade. Então, o poder, né, que a gente tem, assim, de nos conectar com algo maior, né, de ter um sentido na vida. E aí essa questão da espiritualidade é muito forte para nós, porque muitas das nossas crianças, às vezes, não têm a mãe, né? Então, a gente ensina para elas, olha, mas você sabe que tem uma mãezinha no céu que cuida de você. Né? Às vezes a criança não tem um pai, então a gente trabalha, mas você sabe que tem um papai lá no céu que cuida de você. Né? Então a gente trabalha essas questões e a criança passa a ter esperança também, né? E aí depois ela em ação no mundo. Então, a partir de todos os valores que ela aprende ali conosco, na nossa casa, né? O que ela vai ser, né? Ela como ação transformadora no mundo. E tu já tem cases, assim, de crianças que já saíram não estão mais na faixa etária, já estão grandinhos hoje, talvez, e que voltaram e que tu viu que eles não caíram nas drogas, estão estudando. Teve um caso, assim, que deixa a coração quentinha? Nós temos alguns cases de sucesso. Inclusive, esse ano que vem nós vamos para 10 anos já de fundação, né? Então, assim, esse ano eu fiz um encontro de ex-alunos, porque nós fomos fazer o levantamento, mais de 100 crianças já saíram, porque daí qual é o propósito, né? Eles começam pequenininhos, eles vão passando das fases. O sítio, ele tem bem esse foco de capacitar os jovens para o mundo do trabalho, então eles têm curso de informática, eles têm um projeto Jovem Protagonista, que trabalha postura, o comportamento, entrevista, currículo. Eles fazem visita nas empresas, então é um projeto bem bacana. E todos eles saem dali trabalhando através do programa Jovem Aprendiz. Então, a gente tem algumas empresas que nos apoiam, que nos apadrinham os nossos jovens. Então, nós temos crianças na Bung, nós temos crianças na Cia da Meia, nós temos crianças na MCOM. Então, tem algumas empresas que... Pensando bem aqui, eu acho que eu recebia e-mail de vocês. Eu lembro de uma das empresas que a gente trabalhou juntas, eu lembro que a gente recebia os currículos deles. Eu tava pensando nisso agora. Agora você falou dos currículos, né? Sim. Eu lembro de ter recebido e-mail com vários currículos, né? De vários jovens aí pra gente entrevistar para vagas de aprendizes, né? Eu e a Carol ambas trabalhamos com RH, né? Então a gente tem essa experiência também de poder trazer os jovens para vagas de aprendiz, né? É um momento... Eu passei por isso também na minha adolescência, né? E sei o quanto é importante essa oportunidade inicial aí pro jovem. Sim, essa oportunidade do primeiro emprego, Sim. Né? Então, eu também comecei como jovem aprendiz, então também foi essa oportunidade que eu tive que abriu as portas para mim, né? Porque daí, depois dali, você já passei para outro trabalho e ali vai fazendo curso, sim. Vai se desenvolvendo. E assim, os nossos jovens, assim, por que daí a gente começou a trabalhar muito essa questão da capacitação? Porque eu lembro, assim, que o meu filho, daí quando ele estava ali na casa dos 14 anos, abriu um processo seletivo da AILOS. Uhum. E aí eu falei para ele, filho, vamos se cadastrar para você entrar como jovem aprendiz e tal. E eu cadastrei ele, e eu cadastrei na época os que eu tinha na casa de 14 anos, 13, 14 anos ali. Uhum. E aí o meu filho passou no processo, né, na primeira etapa ali, que era uma redação e conta simples de matemática. Então, ele passou para a segunda fase. E os que eu cadastrei da casa, né, os nossos jovens lá, não passou nenhum. E ali eu levei um choque. Eu falei, como assim não passaram? Meu Deus, como assim? Né? Uma baita empresa, por que não passaram? E aí eu fui ver o porquê, daí lógico, a redação, né, era fraca, matemática fraco, e aí eu pensei, não, eles não conseguem competir com os jovens lá fora, sabe? E eu falei, se a gente não conseguir capacitar eles aqui nesse período que eles estão, eles não vão conseguir fazer a diferença. Sim. E aí eu comecei a escrever projeto com esse objetivo, de capacitar eles.
né? Então, hoje a gente tem, assim, curso de informática em parceria com a ProWay. Então, é a própria ProWay que libera todo o conteúdo deles, né? E a gente paga a professora com a ajuda de empresas também, né? E a gente divide o salário dela para que eles consigam capacitar os jovens. Nossa, e aí, com isso, ó, esse ano, daí já 3 entraram na AILOS. Aí a gente já começou a ver um avanço. Isso é vantajoso para os dois lados, né? Para o jovem que está tendo essa oportunidade, também para a empresa que já recebe uma mão de obra um pouco mais capacitada, qualificada, né? Então, que legal conseguiram achar esse meio termo onde as empresas também percebem o quanto isso é vantajoso. E é bom que daí os jovens eles já não vão mais para a rua, né? Porque muito de eles caírem nas drogas, nesse aliciamento, é a necessidade, né? Como tu falou, pensa, tu vê a tua família passando necessidade, passando fome, e aí vem uma pessoa te oferecendo um dinheiro que tu vai poder ajudar a tua família, né? Tipo, e muitas vezes eles ficam sem muita esperança, assim, né? Eu tenho um meu afilhado, ele também tem... A família dele passa por uma situação de vulnerabilidade, eu tento ajudar e tudo mais. E aí eu tava falando com ele sobre faculdade, ele tem 9 anos. E aí ele falou pra mim que ele achava que ele não ia fazer faculdade, porque ele não tem dinheiro. Então, como é que ele ia pagar a faculdade? Né? Que a família dele era pobre. E aí eu fiquei assim, tipo, gente, ele tem 9 anos, ele já não tem expectativa, ele já acha que ele não vai conseguir. E aí eu falei assim pra ele, ó, você vai ser estagiário da Dinda. Aí você vai ter um emprego na minha empresa, você vai ser meu estagiário. E aí você vai ter dinheiro pra estudar. E aí eu expliquei que existem várias faculdades, outras mais baratas, que ele pode fazer uma do governo e tal. E aí ele já ficou interessado. E isso eu falei pra ele já faz mais de 1 ano. Toda vez que a gente se vê, ele me pergunta o que ele tem que aprender pra ele poder ser meu estagiário. E aí ele já faz planos com esse estágio que eu prometi pra ele. E ele começou a ter expectativa, esperança. E eu fiquei assim, gente, ele é uma criança de 9 anos. Como é que a esperança de uma criança de 9 anos já tá assim, sabe? Que ele não tinha. E eu disse pra ele que eu vou dar um estágio pra ele, que ele vai conseguir estudar. Ele ficou muito feliz. E aí ele já é outra criança com outra expectativa, já me pergunta de faculdade, o que ele pode fazer, se ele pode decidir a faculdade dele. E uma pequena semente de esperança no coraçãozinho dele, né? E olha que legal, isso que tu fez por ele, vocês fazem por essas crianças. Vocês conseguem fazer em escala para outras crianças. Vocês dão para eles essa perspectiva de que agora a minha vida não é só isso aqui, agora existe uma possibilidade para aprender algo novo, para eu conhecer informática, conhecer algumas coisas que vão me levar pro mercado de trabalho. Que legal perceber isso, né? O quanto vocês dão perspectiva para essas crianças. Sim. E esse reencontro que a gente fez agora no mês de março, então, nossa, foi muito forte esse encontro, porque a gente só lançou o convite, assim, nas redes sociais. Olha, você que passou pela Casa São Felipe Neri, né? Então vamos ter o reencontro para que a gente possa matar a saudade. E aí, num sábado de manhã, eles vieram. E aí, o rapaz que tocou o encontro, assim, eu digo que ele foi muito feliz também na fala dele, porque ele já começou o encontro dizendo, gente, para um jovem ter acordado cedo, num sábado de manhã, né? Ter pego um ônibus para chegar aqui no sítio, né, para poder matar a saudade da São Felipe Neri, para mim só tem uma resposta. A casa, as pessoas que estão aqui tocaram a vida de vocês. Nossa, dali todo mundo chorou, né? Porque é isso, né? Eu digo que, assim, a gente conhece jovens que às vezes participam de outra instituição que os jovens não querem ir. Porque são jovens, né? Às vezes querem ficar em casa no celular. Que adolescente acha tudo chato, né? É, tudo chato. E a gente tem essa sorte deles quererem estar lá, então eles vão. Lá não tem sinal de internet, então mesmo que algum outro tenha celular, mas lá eles não conseguem usar, tem que ficar na bolsa, porque a gente não tem internet, não tem sinal, nada, então eles realmente vão porque querem participar dos projetos, né, porque são motivados, porque se sentem amados. Então, eu digo que nós estamos tocando muitas vidas, né? Muitas vidas. E o projeto, no fim, deu certo? Não deu? Aquele que tu estava escrevendo para comprar o sítio? Não, então, aí eu escrevi o projeto, né? E só que daí passou 100 mil reais. Na verdade, eu tinha pedido 500, porque era o valor do sítio, né? Mas aí, nesse meio tempo, o padrinho comprou e o projeto daí aprovou 100 mil. Aí, quando chegou o recurso,
Aí a gente reformou o sítio, então daí colocamos paver, trocamos telhado, sabe? Legal. Aí ó, ampliamos o portão, porque o portão era pequenininho, né, para carro. E aí nisso também a gente precisava de um ônibus para conseguir fazer o translado deles, porque da escola até o sítio tem uma distância de 4 quilômetros. Então eu pensei, não tem como, Muito né? longe pra ir Mas andando. eles, assim, ó, se falar tem que ir a pé, eles vão a pé. Mas não, a gente quer dar conforto, a gente quer dar qualidade de vida, a gente quer dar esperança, a gente quer oferecer uma dignidade, né? Então, essa história do ônibus também foi muito louca, porque eu achava que eu ia conseguir com o município um ônibus, né? Incomodato e tal, e não rolou, né? E aí ali eu levei um banho de água fria, falei, meu Deus, agora as crianças estão ali, o sítio tá ali, como é que eu vou fazer esse transporte das crianças? Eu tinha uma doblô, só cabia 5 crianças ali, ia fazer muitas viagens, não ia dar certo. E aí, novamente, esse padrinho, ele falou, Gisele, quanto custa um ônibus? Aí eu falei, não sei. Aí eu joguei na mão do meu marido, vai lá, faz orçamento. E ele fez o orçamento de um ônibus mais simples, assim, aí na época custava 45 mil. E aí esse padrinho falou, olha, vamos lançar cotas de 5 mil. Alguns empresários acredito que vão abraçar a causa. Sei que a gente lançou essas cotas numa segunda-feira, na quarta a gente estava comprando um ônibus. Olha só. Em 3 dias, assim, a cidade de Blumenau abraçou a causa. Então teve um condomínio aqui no centro de Blumenau que os próprios moradores, assim, ficaram sabendo, um deu 500, outro deu 200. E eles juntaram o valor de 5 mil, então eles compraram uma cota. Outros padrinhos daí de outras empresas acabaram apoiando. E no fim, esse padrinho que lançou não precisou desembolsar nada, porque o dinheiro veio daí ele só falou, Gisele, como eu não vou precisar dar a minha cota, então vamos comprar o ônibus e aí eu coloco os pneus novos e faço uma revisão de freio e tal, porque vamos transportar criança, né? Então, toda a segurança é pouco. E aí ele fez essa manutenção e aí começamos, sabe? É o famoso dar o passo que Deus dá o chão. Eu acredito muito nisso, assim, sabe? Muito, muito, assim. Então, e até na semana passada, assim, também eu fiz uma viagem para uma feira do terceiro setor. Quando eu voltei, a equipe falou para mim, Gisele, a gente só tá com 2 caixas de leite. E era um dia de parada pedagógica, né? Então, a equipe estava fechando relatório, fazendo planejamento, e a cozinha me avisou isso. E eu falei, meu Deus, 2 caixas de leite, isso dá para um dia? Vai uma caixa em cada casa, né? Aí eu pensei, meu Deus, o que nós vamos fazer, né? Daí falei para a menina que me ajuda na comunicação, que ela é ótima em criar postzinho. Daí eu falei para ela, coloca ali que a casa precisa urgente de leite. E já posta nas redes sociais, porque eu preciso que esse leite chegue até na quarta-feira, que daí é onde eles voltavam, né? Segunda e terça estava em planejamento. Aí ela lançou na segunda-feira. Nossa, e foi assim, impactante, porque a gente lançou, no comecinho da tarde, já tocou o interfone ali da Casa 1, já era uma moça trazendo uma caixa. Ela disse, eu vi nas redes sociais de vocês que vocês estão precisando de leite, eu trouxe uma caixa para ajudar. E daqui a pouco, outro senhor, eu trouxe mais uma caixa. Então, naquele dia, nós recebemos 2 caixas de leite. Aí, já outra pessoa, eu vou fazer um treino aqui, né, de crossfit e tal, eu vou pedir para meus alunos trazer leite. Lá, e assim, nossa, na quarta-feira, a gente estava nas 2 casas com estoque de leite, sabe? E ali eu vi, assim, quanto o povo blumenauense é muito solidário. Sim, se se movimenta, sabe? E assim, daí na sexta-feira a gente já postou. A gente, muito obrigado por toda a doação de leite. Estamos abastecidos agora até o final de maio. Não precisamos de leite. Então, super funciona. Acho que a gente pode aproveitar esse exemplo para você divulgar, então, as redes sociais de vocês, né? Onde a gente pode, os nossos ouvintes, né, podem acompanhar lá a casa, saber quando que eles podem ajudar com leite ou com alguma outra coisa, Até né? as formas que as pessoas podem ajudar, se você já quiser compartilhar. Sim, nós temos, então, nossa rede social. É o Instagram, né? O Instagram é @casasaofelipeneri. O Pix é o CNPJ da casa, daí tem que entrar lá para pegar o Tá bom, CNPJ. a gente vai colocar aqui na descrição do nosso vídeo também. Isso, porque daí através do Pix, às vezes as pessoas querem contribuir, mas não tem tempo de comprar o item e levar até a instituição. Sim. Então pode fazer o Pix, que daí a gente compra, né, aquilo que necessita. O bom é que o Pix é muito democrático, cada um doa o que pode, né? E tá todo tudo valor certo. é bem-vindo. Todo valor é muito bem-vindo. E as pessoas que querem também conhecer a casa, a gente não precisa agendar horário, nada. Então, é de segunda a sexta-feira,
né? A partir das 7h45 da manhã, então é o horário que as crianças do matutino começam a ser acolhidos. Aí 8h15 é o momento do café, então vocês também já ficam convidadas de ir lá participar desse momento do café deles, que é muito rico, a gente sai de lá assim, coração transbordando de alegria. Eu imagino. E aí, então, até às 5 horas da tarde, né, nas 2 unidades, né, então a casa 1 fica ali anexo à Capela São Pedro, na Velha Grande, e a casa 2 fica na Franz Miller mesmo, que é na Rua Geral, lá no número 6064. Ai, que legal. A gente já vai caminhando pro final e para todos os nossos convidados a gente faz a mesma pergunta, que é, se você soubesse que todas as pessoas no mundo estão nos ouvindo, que mensagem, que frase que você deixaria? Para ver os sinais de Deus. Eu digo que Deus tem um projeto para cada um de nós, né? Que somos filhos. E se cada um fizer um pouquinho, né? Eu vejo assim, pelo sim de Maria, através do sim dela, que foi dócil à ação do Espírito Santo, Jesus veio ao mundo e nos ensinou que é possível acolher, que é possível amar, que é possível você perdoar, né? Então, eu vejo através do meu sim, né? Então, com o meu sim, olhe quantas vidas são tocadas, não só as nossas crianças, nossos adolescentes, mas eu digo os voluntários, os padrinhos, todos aqueles que passam por lá. Então, que a gente seja dócil a essa ação do Espírito Santo, ao projeto que ele tem para cada um de nós. Amém. 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 Ai, tô muito emocionada com a tua história, me identifico muito assim, já tô morrendo de vontade de conhecer a casa. Sem dúvida é um projeto muito lindo, muito obrigada por você ter vindo compartilhar conosco essa história, tô realmente bem emocionada. Eu também fiquei com os olhos cheios de lágrimas vários momentos da tua fala. Sim, é muito lindo. É muito lindo. Com certeza a gente vai querer apoiar muito mais e conhecer. E a gente deseja muito sucesso e a gente sabe o quanto a vida dessas crianças estão sendo transformadas, né? Sim. Tem uma frase que eu gosto muito que você vai ficar surpreso com o que um pouco de amor pode fazer. E no fim é só isso que as crianças precisavam, de um pouco de amor, de acolhimento e que vão reverberar demais, né? Essas crianças, hoje elas são crianças, que um dia serão adultos, que um dia serão pais e mães e que vão poder transformar a sua própria história. Então, não dá nem para medir qual é o impacto que você tem na vida dessas crianças e que você vai ter na sociedade. Porque essas crianças um dia vão ter suas próprias famílias, né? Sim, tem uma frase também que eu escuto muito lá em Betânia e para mim faz muito sentido. Tanto que nesse retiro que eu fui de mulheres, o padre falava muito isso, assim, ó, um coração ferido fere, mas um coração curado cura. Então, a gente está lá para curar esses corações, né? E é isso, a gente transborda aquilo que a gente tem, né? E eu sempre digo, assim, é na reação que a gente conhece as pessoas. Então, se a pessoa tem muita mágoa, né? Muita tristeza, então, na reação, ela coloca para fora tudo aquilo, né? Mas um coração curado transborda amor, transborda acolhimento. E é isso. Acho que a gente está aí para fazer a diferença, né? Padre Léo diz que por onde a gente passar, a gente precisa deixar rastros de Deus. Então, esse é o meu objetivo. Buscar o céu, buscar o paraíso, assim como São Felipe Neri, mas deixar rastros de Deus para aqueles que vierem atrás de mim saber o caminho. Muito, muito legal. Obrigada novamente por você ter vindo, por essa honra, né, que é conhecer um pouco mais desse projeto, que eu conhecia só de nome, né, não conhecia profundamente. Espero que muitas das pessoas que nos ouvem possam conhecer melhor e apoiá-los também. E que se sintam inspirados em ter projetos como esse, né, porque a gente não precisa mudar o mundo, né, a gente só precisa mudar a vida de uma pessoa, já é um comecinho. O mundo de alguém, né? Obrigada, então. Foi um prazer recebê-la e a gente vai finalizando, então, esse episódio. Mais um episódio, né, pessoal? E convidando vocês para, novamente, conhecer o Instagram da Casa São Felipe Neri, que vai estar aqui na descrição do nosso vídeo, o Insta deles, o Pix para você ajudar. E não deixe também de conhecer o nosso Insta, tá acompanhando os nossos episódios, que são sempre muito especiais. Isso aí. Muito obrigada. Até a próxima. Tchau.